As dimensões que nos separam da vida e a morte ainda são um tabu. Para tanto, existem crenças, ciência e até outras teorias tentando explicar a verdade sobre isso. Pessoas que passaram por experiências de quase morte, as famosas EQM, dão seus relatos e tudo isso se torna mais ainda difícil de se entender. Há registros históricos de experiências de quase morte em muitas culturas. Os relatos aumentaram de fato a partir da década de 1950, após o surgimento de técnicas modernas de reanimação cardiopulmonar. Tais experiências foram descritas aleatoriamente na literatura média desde o século XIX e foram identificadas como uma síndrome distinta há mais de um século atrás. O que de fato ocorre durante uma EQM é uma parada cardíaca. O fluxo de sangue e a absorção de oxigênio no cérebro são interrompidos. Nesse instante, ao visualizar o aparelho de eletroencefalograma, se vê uma linha plana e desaparecem os reflexos do tronco cerebral em cerca de 10 a 20 segundos. É preciso realizar manobras de reanimação cardiopulmonar em torno de 5 a 10 minutos, senão podem ocorrer danos irreversíveis ao cérebro que podem consequentemente levar à morte. Segundo estudos, 10% dos pacientes com parada cardíaca têm as experiências e relatam ter uma experiência fora do corpo enquanto estão inconscientes e assistindo sua própria ressuscitação. Estudos recentes demonstram as seguintes características mais relatadas por pacientes que tiveram a EQM. Anúncio de morte, sentimento de paz, ruídos, visão de um túnel, experiência fora do corpo, encontro com seres de luz, revisão da vida, relembrar vida prévia, atividade mental aguçada, encontrar familiares e amigos falecidos, calma, ausência de dor, paciência bucólica e sentir o retorno ao próprio corpo. Qualquer acontecimento que ameace a vida pode certamente produzir mudança na personalidade, mas os dados indicam que aquelas que passaram pelas EQM são afetadas mais positivamente pelas mudanças que aqueles que passaram por experiências similares de ameaça à vida, mas que não chegaram a ter EQM. Os estudos também revelam, em 272 pacientes que tiveram um encontro com a morte, 61 deles tiveram EQM. Observou-se que eles estavam menos perturbados psicologicamente. As principais mudanças medidas foram de ordem religiosas e sociais, com redução do medo da morte, a busca por significado pessoal, o interesse em se autocompreender e a apreciação das coisas comuns e simples. Vários nomes famosos de Hollywood afirmam ter passado por uma experiência de quase morte. A atriz Jane Seymour, par romântico de Christopher Reeves, no filme Em Algum Lugar do Passado, quase morreu aos 36 anos, durante uma crise alérgica provocada por uma injeção de penicilina. Deixei meu corpo e pude ver a mim mesma na cama, com as pessoas ao redor tentando me ressuscitar. Era como se eu tivesse flutuando. A única coisa que conseguia pensar é que eu não queria morrer. Não estava pronta para deixar meus filhos, descreveu a atriz. O ator Donald teve sua EQM em 1979, quando contraiu meningite. Eu estava flutuando sobre meu corpo, cercado por uma luz azul clara. Comecei a percorrer um longo túnel longe da cama, mas de repente estava de volta ao meu corpo. Os médicos me contaram depois que eu realmente estive morto por algum tempo. Elizabeth Taylor contou sua experiência no talk show de Larry King. Em 1959, durante os 5 minutos em que foi considerada morta em uma mesa de cirurgia, ela teria se encontrado com o espírito de Michael Todd, seu terceiro marido, morto em um acidente de avião no ano anterior. No breve encontro, ele teria lhe dito para voltar e cumprir a missão que lhe restava. Com receio de não ser levada a sério, Elizabeth não tocou no assunto durante décadas, até se envolver na luta contra a AIDS e decidir usar a história para confortar pacientes terminais. Sharon Stone também passou por isso.
Ao final de uma cirurgia de emergência para estancar um sangramento cerebral que a deixou à beira da morte, a atriz relatou aos médicos e enfermeiras as sensações perturbadoras que lembrava do período de inconsciência. Disse ter atravessado rapidamente uma espécie de túnel e mergulhado em uma fonte de luz branca que transmitia uma sensação de paz e serenidade. Contou também que pressentiu a companhia de seus parentes e amigos mortos, prontos para recebê-la do outro lado. De repente, contudo, ela fez o caminho de volta e acordou. Você conhece alguém que já teve uma experiência quase morte? Comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se e curta a página no Facebook se você é novo. Até a próxima. Obrigado.